Eu quero saudar os irmãos com a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus, amém? Amém. Quando nós estávamos cantando aquele corinho, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus na vida do irmão, eu vejo a glória de Deus na vida do Valdir, na vida do irmão Deus, na vida de todos aqui, na vida do Celinho, que Deus teve internado, mas Deus trouxe de volta. A glória de Deus está no meio da igreja. Amém? Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de trazer uma mensagem do Senhor para nossas vidas, que se encontra em Lucas capítulo 13, de 10 a 17. Lucas capítulo 13, de 10 a 17. Nós vamos estar falando de uma mulher que não tem o nome dela na Bíblia, mas essa mulher, ela foi o instrumento do Senhor Jesus naquela época, e é um instrumento para nós hoje, que a palavra de Deus é sempre viva. Amém? Vamos ler então a Lucas capítulo 13, de 10 a 17. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veio a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para serem curados e não no sábado. Disse-lhe porém ao Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Já foi orado por nós. E aqui Jesus, ele estava num sábado, numa sinagoga, numa igreja, e nós vemos no texto que ali estava grande multidão. Grande multidão estava naquele local e Jesus estava ensinando naquele local. E a gente pensando, que privilégio daquele pessoal, que privilégio de cada um daqueles que estavam naquele local ouvir Jesus ensinar. Porque Jesus, ele tinha uma forma diferente de ensinar. Ele falava como quem tem autoridade e amor. Então era um privilégio para aqueles que estavam ali. Aquele local estava cheio, e a Bíblia diz que tinha uma mulher enferma naquele local, e a enfermidade dela era uma mulher encurvada, corcunda. A gente imaginando uma mulher, por mais alta ou baixa, a Bíblia não diz o tamanho dela, mas o corcunda era algo que sobressaía a vista de todo mundo. Aquela mulher naquela cidade, eu creio que ela era conhecida por todo
Quem sofre da coluna sabe como é triste a dor na coluna. E pelo visto aqui ela era bem curvada. Então ela era uma mulher que tinha muita dificuldade na sua vida. No trabalho, talvez em casa. E era uma mulher que estava na sinagoga nesse dia. E uma mulher encurvada desse tipo, uma pessoa que só olha para baixo, uma pessoa escrava. A Bíblia diz que ela possessa de um espírito de enfermidade. Então era Satanás que fez ela assim, deixou ela assim. Era uma mulher escravizada por aquilo que ela era em si. E a gente olhando também as pessoas sem Jesus, as pessoas que não têm esperança em Jesus, elas são pessoas encurvadas. Elas são pessoas escravas. Escravas dos vícios, escravas do pecado, encurvadas, que querem sempre o seu próprio interesse para solucionar o seu problema. E pessoas sem Jesus, as pessoas sem esperança, são pessoas realmente encurvadas pelo pecado, porque o pecado cega, o pecado deixa a pessoa surda, o pecado deixa a pessoa para baixo. E essa mulher, ela era uma pessoa para baixo. E ela tinha esse espírito de enfermidade que o inimigo tinha colocado nela. E era bastante tempo que essa mulher estava enferma. A Bíblia diz que ela estava enferma por 18 anos. 18 anos naquele estado. Não é pouco tempo, é muito tempo. Uma pessoa escravizada daquele jeito. E o tempo é coisa interessante, porque só quem está enfermo de uma enfermidade longa é que sabe o trabalho que aquilo dá. E essas enfermidades longas, como muitas vezes a gente vê de algumas pessoas, trazem uma desesperança, trazem, vai acostumando. Essas enfermidades muito longas vai fazendo a pessoa se acostumar com aquele problema, não vendo saída, não vendo uma luz. E as pessoas, eu creio que essa mulher vivia desse jeito, sem nada, sem muita coisa para agradar. Era uma mulher triste, uma mulher infeliz. Mas essa mulher, ela foi no lugar certo, na hora certa. Ela estava no local certo naquele dia. Um dia de sábado, ela foi na igreja. Mas se nós olharmos o contexto da época, essa mulher, ela não estava no meio da sinagoga. Ela não estava na frente da sinagoga. Ela estava lá no fundo da sinagoga, bem escondida lá atrás no fundo. Porque as mulheres em si não podiam frequentar a sinagoga. As mulheres não tinham vez. As mulheres sempre no povo de Israel ficavam em segundo plano. E com certeza essa mulher lá escondida atrás da multidão. Mas quem estava ministrando e quem estava na sinagoga era Jesus. E Jesus, meus amados irmãos, ele viu aquela mulher. Ele chegou àquela mulher no meio da multidão, lá atrás, escondida, com certeza. Porque não passa nada desapercebido aos olhos de Jesus. Ninguém se esconde de Jesus. Não tem como a pessoa se
se esconder de Jesus. E o mais importante, não é só mudar para se esconder. Jesus, Ele sabe de tudo da nossa vida. Ele sabe o nosso problema, a nossa dificuldade. Ele sabe o que passamos, o que não passamos. Ele sabe quanto tempo talvez estamos orando por isso ou por aquilo. Ele sabe os nossos problemas. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Mas a Bíblia diz no versículo 12, diz que Jesus vendo-a, Jesus viu ela. E o mais interessante não foi ver, foi chamá-la. Jesus, quando chamou aquela mulher para frente, Jesus ali quebrou um grande tabu no povo de Israel. Aquela mulher não podia estar ali, o homem não podia falar com a mulher naquele local, mas Jesus chamou aquela mulher à frente, e ela veio com aquela corcunda dela para frente. Jesus, ao olhar para ela, Jesus no versículo 12, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E a Bíblia diz no versículo 13 que impondo-lhes as mãos, imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Vocês já imaginaram, meus irmãos, uma mulher com esse problema há 18 anos? Quando Jesus tocou-a, a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ela e ela recebeu a cura. Aquele espírito de enfermidade saiu na hora. Aquela mulher que não chegou naquele lugar, triste, sem esperança, naquela enfermidade de tantos anos, pode se endireitar. A sensação a gente nem consegue imaginar, a alegria, o gozo daquela mulher naquele momento que Jesus colocou as mãos sobre ela. Foi algo tremendo. Jesus viu a necessidade daquela mulher. Jesus não viu a fé dela. A Bíblia diz Jesus olhou para ela e viu que ela tinha fé. Não. Jesus simplesmente olhou e pela sua soberania, graça, misericórdia, bondade, Ele chamou aquela mulher para frente e fez um milagre na vida dessa mulher. E aí, um milagre na frente de todo mundo, naquele local, foi um alvoroço tremendo. E a Bíblia diz que essa mulher, ela dava glórias a Deus. Aquela mulher não podia falar naquele lugar. Naquele lugar, aquela mulher não podia falar. Mas eu creio que ela não estava falando. Ela estava gritando. Glória a Deus. Ela estava gritando. Porque só quem sabe, quem esteve preso, quem esteve enfermo, quando recebe um milagre, quando recebe a cura, quando recebe a bênção, a alegria que dá no coração. E a alegria daquela mulher, eu creio que foi muito grande, ela contagiou aquele local. No final do texto nós lemos que o povo estava glorificando a Deus. A maioria glorificou a Deus por essa cura. E Jesus, sempre especialista em coisas impossíveis, essa foi um caso impossível. Aquela mulher naquele dia, naquele local, Jesus a curou. Mas Jesus sempre vê as nossas necessidades, assim como viu a necessidade daquela mulher. Jesus também, quando curou o homem da mão ressequida, ele também estava na sinagoga e chamou o homem para frente, e também curou aquele homem da mão ressequida, e viu a necessidade dele. Jesus, quando curou o homem do espírito imundo, em Lucas 4,
33, que esse homem saiu gritando: Tu és o Santo de Deus. Jesus sempre olhava para a necessidade das pessoas. Ele curou um homem hidrópico em Lucas 14. Jesus sempre tem esse olhar de misericórdia, de graça, quando às vezes ninguém está olhando. Quando as pessoas às vezes não estão nem prestando atenção. Mas Jesus está. Jesus está olhando. Jesus está conosco. Mesmo que os outros não vejam, mas Jesus está cuidando de nós. Jesus está vendo. Você lembra de Zaqueu, quando estava passando, se escondeu? Jesus: Zaqueu, desce, Zaqueu, eu te vi. Eu te vi. Outra coisa também que Jesus fez, os irmãos lembram no enterro da viúva, do filho da viúva de Naim, quando estava indo aquele enterro, Jesus parou, Jesus olhou para aquela mulher e teve misericórdia daquela mãe, e parou o enterro, tocou, e aquele filho dessa viúva ressuscitou ali. Jesus olha as nossas necessidades, meus irmãos. Jesus sabe da nossa necessidade. Não dá tudo que nós queremos, mas Ele dá o que nós precisamos. Amém. Sempre. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, Ele dá. Você pode ter certeza. E Jesus, com essa mulher aqui, quando Ele diz: mulher, estás limpa da tua enfermidade. Já pensou, como eu falei, da alegria dessa mulher? Talvez de quantas pessoas que ela se lembrou, que ela iria lá, que ela iria visitar, que ela iria se mostrar, que Jesus fez um milagre na vida dela. E a Bíblia diz: Jesus pôs as mãos sobre ela. Esse toque de Jesus é um toque maravilhoso. Esse toque de Jesus, quando Jesus toca, o milagre acontece. Quando Jesus toca, o algo impossível acontece. Quando Jesus, ele toca no ser humano, pode ser o mais perdido, o mais perverso. Jesus consegue mudar o coração. Jesus consegue dar um coração novo. Essa semana eu estava vendo um testemunho de um pastor. Ele era do PCC, aquele grupo ali em São Paulo. Ele era um dos líderes do PCC ali em São Paulo. E tem aquelas pessoas que vão visitar os presídios, e uma mulher disse para ele: Deus vai mudar a tua vida. Ele não deu bola, riu, mas ele disse que uma noite Jesus o visitou. E ele sabia que era Jesus. Ele sentiu a presença de Jesus. Daquele dia em diante mudou completamente a vida dele. Ele disse: eu não tenho mais como eu ser o mesmo, porque eu senti a mão de Jesus, eu senti o poder de Jesus na minha vida. E ninguém entende, meu irmão. O mundo, quem está no mundo não entende esse agir de Deus que muda as pessoas, às vezes muito ruins, e coloca no reino, e faz uma bênção no reino, faz as pessoas prosperarem e serem um canal de bênção nesse reino. Porque Jesus é assim. Ele pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar os que acham que sabem alguma coisa. Esse é o nosso Jesus, que faz essas coisas tremendas. Eu digo faz porque Ele faz. Hoje Ele é o mesmo. Amém? E a Bíblia diz que, no versículo 14, diz que o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há
em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serem curados, não no sábado. Disse-lhe, porém, ao Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Vocês já notaram que tem sempre gente do contra? Até na igreja. Tem gente até que às vezes não acredita no milagre de Deus. Fez naquela vida ou na vida do outro. Quantas vezes nós vimos isso? Acho que a gente vai orar e as pessoas não creem que Deus pode. A gente vai orar e as pessoas acham que não pode, que Deus não faz. E quando faz, eles arrumam um motivo para criticar a igreja, para criticar a Deus. Quantas vezes, quando Deus pega alguém muito errado, que endireita, o que as pessoas dizem muitas vezes? Eu já escutei, os irmãos já escutaram. Quando não dá mais nada, vive um crente. Vocês já escutaram isso? No mundo fazia tudo errado, agora vem para a igreja, se acha um santo. Mas nós sabemos que ele se torna um santo, graças a Deus. Não é verdade? Porque onde o Espírito Santo habita, não quer dizer santo. E o mundo custa a aceitar muitas vezes a liderança. Que a liderança, como é que pode curar no sábado? E Jesus chama eles de hipócritas, mentirosos. Que eles faziam alguma coisa e não podiam fazer outra. Eles tinham tanto respeito pelo sábado. Só que eles não estavam preocupados com a mulher. Eles não viram a dificuldade daquela mulher. Eles não sabiam do que ela estava precisando. Mas Jesus sabia. Jesus sabia do que aquela mulher estava precisando. Por isso Jesus fez aquele milagre ali, naquele dia e naquela hora, para dizer que ele é dono até do sábado. Jesus é dono de tudo, ele pode todas as coisas, meu irmão. Em qualquer lugar, a qualquer hora, ele pode nos visitar, ele pode nos curar, ele pode nos libertar. Ele pode nos batizar, ele pode fazer qualquer coisa, que ele tem toda a autoridade. Ele é soberano, ele pode. No tempo dele, na hora dele, ele pode tudo. Graças a Deus por isso, que nós temos um Deus vivo, presente, um Deus que realmente faz milagre. E sempre assim, meus irmãos, nunca vai faltar gente para criticar o que Deus faz, o que Jesus faz. E no versículo 17, aliás, 16, Jesus diz: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus está perguntando para eles: por que nós não deveríamos livrar essa mulher que estava presa, que estava enferma? Jesus disse algo interessante aqui, quando Jesus disse: esta filha de Abraão. O que Jesus quis dizer com isso, filha de Abraão? É filha da promessa, meu irmão. É gente que tem promessa. É gente que tem Deus. Filha de Abraão é gente que tem promessa. E nós sabemos que Deus fez aliança com Noé, com Moisés, com Abraão, com Davi. E hoje aquela aliança que estava sobre o povo de Israel, hoje ela está sobre a nossa vida, meu irmão. Vocês lembram quando Davi foi enfrentar Golias, que ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos de Deus de Israel? Quando Davi fala isso, ele queria dizer: quem é esse que não tem aliança? Quem é esse que não tem Deus? Quem é esse que não tem salvação, que está afrontando
é um Deus verdadeiro. Jesus aqui, ele olhou para aquela promessa de Deus a Abraão. E ele cumpriu essa promessa na vida dessa mulher nesse dia. Quem é essa filha de Abraão? Filha que tem promessa. Assim é a nossa vida, meu irmão. Eu e você, que estamos ligados na promessa, que estamos ligados na nova e eterna aliança de salvação que foi feita por Jesus na cruz do Calvário. Vai estar sempre a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós temos essa aliança é verdadeira, essa aliança é eterna, essa aliança não muda. Essa aliança que Jesus fez conosco na cruz, ela é eterna, meu irmão. E é para nós e para os nossos filhos. É para nós e para os nossos filhos. Não paramos de orar, de interceder, que a aliança é para nós e para os nossos filhos. Quantas vezes a gente vê os filhos, depois que os pais morrem, que eles se convertem, que vêm para a igreja. Mas é porque esse pacto da aliança é tão forte, meu irmão, que Deus não esquece daqueles que têm aliança com Ele. Nós que somos pais, você que é pai, que é mãe, não esqueça, Deus tem aliança com você e com seu filho. Eles estão debaixo da aliança, não tem como fugir da aliança. Jesus, quando alcançou essa mulher, ele pensou na aliança que Deus tinha feito com Abraão lá no começo. Que coisa maravilhosa esse Deus que não nos esquece, não esquece o compromisso conosco, com nossos filhos. Esse Deus é eterno, meu irmão. Essa aliança nunca vai se acabar. É uma aliança eterna. Por quê? Porque esse Deus é um Deus de promessa. Não é só de aliança. Ele promete. O que ele promete? Promete estar conosco todos os dias. Ele promete, meu irmão, que sempre vai saber das nossas necessidades. Eu e você, nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, apesar de que muitas vezes a gente pode até se sentir sozinho, desamparado, parece que Deus esqueceu de mim, mas não, meu irmão. Esse Deus que fez aliança com você é um Deus verdadeiro, é um Deus que não falha, é um Deus que não muda, é um Deus eterno. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Nós fizemos parte dessa aliança. Por isso que eu digo, meu irmão, não desista nunca de buscar a Deus, de servir a Deus, porque essa aliança é eterna. Vale a pena servir a esse Jesus que está conosco todos os dias, que sabe da nossa dificuldade, que sabe do nosso problema, que sabe o que estamos passando. Ele sabe tudo. E ao seu tempo, no tempo dele, na soberania dele, não é no meu tempo, no seu tempo, no tempo dele, as coisas acontecem, como por um milagre. Quantas vezes já vimos isso nas nossas vidas? Às vezes parecia uma porta fechada, daqui a pouco a gente não sabe nem como é que abriu essa porta. É Deus, esse Deus da aliança. Eu tenho comigo, tenho com você, tenho com aquele que tem o Espírito Santo, que crê em Jesus de verdade, já entregou sua vida a Ele, que glorifica Ele. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Não esqueça de continuar orando pelos filhos, por aqueles que são enviados, porque é Deus de aliança. Uma hora Ele vai lá e traz de volta. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Como viver sem Ele, na verdade? A gente que o conhece, que experimenta os milagres dele na nossa vida, como viver sem Ele? Não tem como. Saber que muitas vezes, mesmo escondidinho lá no canto, Ele sabe o que estamos precisando. Ele sabe a hora de chamar nós para frente. Porque esse Deus, é Deus do impossível. Eu gosto sempre de pregar sobre Jesus, porque é a pregação mais simples. É Jesus. Ele salva, Ele cura,
Ele te ama, Ele me ama, Ele nos perdoa, sobremaneira. Às vezes, eu estava vendo uma mensagem, o cara enfeitou tanto de palavra de Jesus, só dizer, prega a palavra. Não precisa enfeitar muito. Prega a palavra. Prega a palavra. Quem age é o Espírito Santo. Que possamos nós, cada dia, simplesmente pregar a palavra. Todos nós temos um pouquinho, né, desse Jesus maravilhoso, que não nos deixa, não nos desampara, que está sempre conosco. Que Deus abençoe as nossas vidas, meu irmão. Lembre-se, você não está sozinho. Pode até estar escondido, mas sozinho você não está. E Ele está vendo sempre você e eu. Amém? Vamos orar? Vamos